Fala, jovens, tudo bem com vocês? Professor Isaac Santos na área. Hoje para mais um vestibular no ar e com a presença deles, dos meus ídolos maiores, tá certo? Das ciências humanas, tá certo? Preparando você para a prova de domingo. Venha com a gente. Bora, chama, Fabiana, a vinheta, vai! E aí, jovens, bora nessa? Bora simbora? Eu que já quero começar com... Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá invadindo aqui, ó, mostrando o muque dele. Não, mostra só o braço. Olha ele aqui, ó. Que é isso? O doutrinador, tá certo? Aí o pessoal vai pensar que é outra coisa, esse doutrinador aí, ó. Hoje estamos sem pincel vermelho, pessoal, pra você ficar tranquilo, tá certo? Mas aí, ó, Delaías Moraes e Bernardo Andrade, beleza? Apenas os maiorais das ciências humanas, tá? Hoje para trabalhar com vocês filosofia e sociologia, tá certo? E aí eu vou estar aqui aprendendo junto com vocês que estão aí em casa, tá? Eu quero ouvir o boa noite deles. Eu quero ouvir o boa noite. Vamos começar com quem? Vamos escalonar, beleza? Vamos escalonar, beleza? Vamos começar pelo Bernardo. Certo. Beleza? Aí a gente vai aumentando, aí chega em você, dá lá. Combinado? Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Bernardo, por favor, seu boa noite pra galera. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite aqui aos meus amigos. Vou chamar de amigos mesmo, porque a nossa parceria ela vai muito além aqui da sala de aula, tá? Satisfação e, como o Isaac muito bem disse, o nosso objetivo é, de uma maneira descontraída, divertida, estar trabalhando alguns temas que a gente tem quase certeza que você vai encontrar lá a partir das 13 horas, quando você abrir a sua prova no dia 3 de novembro. Que lindo, que lindo. É isso mesmo, tá certo? Coach. A partir das 13 horas, coach, né? Ele leu ali, né? Daniel Goldman, ele leu ali essas paradas, foco, ele leu essas coisas assim, tá certo? 21 razões para ser mais produtivos. Aí o que é que o neoliberalismo está tornando a sociedade brasileira, tá certo? E você, agora vamos chegar na escala maior de beleza, tá certo? Delaías Moraes, eu quero dizer para você que as Delaietes e os Delaietes estão em casa, né? Aqui mandando like e tal. Meu Deus, o meu ídolo maior está lá com vocês, Isaac está aqui. Delaías, por favor, seu boa noite. Boa noite a todos, a todas. Overdose de humanas essa semana, né? Então, é isso. Mais 8 questões aí pra gente trabalhar e, claro, né, de uma forma descontraída, como o Bernardo bem falou, pra gente chegar bem tranquilo. E, Isaac, essa camisa, meu irmão... Fala. Eu vou dizer, bicho. Quando eu te vi aí, eu ia pedir logo um galeto e um baiano. Parecendo um garçom. O garçom, né? Lá do Ordones. Não, aqueles lá do centro ali. Aqueles... Ei, não, mano, do Ordones, mas que é pra poder dar tá um bonito, tchan, tá bonito, tá bonito. Né? Vamos lá, né? Aí, ó. Tô aí malhado. Uma propaganda de De graça, beleza? Ordones, me manda o Pix, você já sabe, eu aceito um galeto. Meio galeto e meio baiano. Tá vendo aí, ó, eu falei ontem estava tipo assim, o dileto mestre, estava aqui, Lobão e Tom Dantas, né? Aí o dileto mestre fulano de tal, olha, eu vou aproveitar hoje que eu vou ser bem tratado, porque amanhã, eu falando, né, a primeira coisa que o Delaías ele fala quando ele me encontra é, bote um sutiã, aí pronto, tá aí, ó, tá certo? Então vamos lá, meus amores, olha só que qualidade absurda nós temos aqui, tá certo? Mas eu já começo com vocês com a pergunta da noite, cadê a pergunta da noite? Papoca aí na tela pra gente poder ver. Olha, quem escreveu o clássico Raízes do Brasil em 1936, beleza? Esse que é um dos livros mais importantes da história da sociologia brasileira, né? Um marco na nossa construção de entendimento de Brasil. Os anos 30 são incríveis nesse sentido, tá certo? E aí você quiser participar e dizer quem foi que escreveu o clássico Raízes do Brasil em 1936, você vai e manda pro 859-8211-7203. Eu vou repetir para você, tá? 859-8211-7203, tá? Não se esqueça de participar e você sabe, premiação em altíssimo nível. Delaías, o pessoal está entregando casas na aldeota, o pessoal que está entregando iates, o pessoal lá na Rússia não perderam, né, os iates e tal, por conta da guerra, foi confiscado. O Farias Brito está entregando aqui para quem participar da pergunta da noite. Iates, casas e várias paradas, tá certo? Por falar em riqueza, ele que mora no bucólico e aristocrático bairro da Bairro de Fátima, né? Ele é Bairro de Fátima, né? Ele vai já iniciar com a gente aqui, mas é daqui a pouco. Branco, opressor, tá aí, ó. Tá aí a galera, a galera, são eles, o pacto, tá certo? Tá aí. Ei, mas antes temos um vídeo aí pra poder mostrar pra vocês, porque o Farias Brito tá completando 89 anos, a gente tem que falar do FB da Massa. Por favor, Fabiano, solta!
Farias Brito, 89 anos. Depois do 8, veio o 9. Depois de 1935, vieram 89 anos. Depois do curso preparatório ao exame de admissão, veio o Ginásio Farias Brito, na Rua Barão do Rio Branco. Depois, o Colégio Farias Brito e, em seguida, a faculdade. Depois, Centro Universitário na Avenida Farias Brito. E vieram a FB+, o Instituto Farias Brito, a FB Ideias, o Sistema Farias Brito, que atende colégios em todo o Brasil, o FB Online e a FBJ Turismo. Hoje, são 7 núcleos com 25 prédios. Depois do 8, vem o 9. Farias Brito, 89 anos, com um sucesso após o outro. É isso, a gente tá falando de tradição, de poder e tal, é isso aí, isso é FB, mas também é Bernardo Andrade. E por isso ele vai entregar pra vocês agora tudo isso, tradição, poder, glória, etc e tal. Eu quase entrego o hino do teu time agora, né? Vai, Bernardo, vai! Mas vamos lá, moçada, para a gente iniciar aqui as nossas questõezinhas da noite. Não poderia começar de uma melhor forma e de talvez um dos temas que são, de certa forma, obrigatórios, que é a ideia de cultura. Então, antes de ler a questão, como eu tenho dito nas salas de aulas que eu tenho passado, as questões elas devem nos servir apenas como pretexto para a gente revisar alguns pontos fundamentais. Pensou cultura, você vai pensar em processo histórico. Pensou em cultura, você vai pensar em identidade. Pensou em identidade, você vai pensar em diversidade. Todavia, vamos lembrar, quando a sociologia surge como saber, século XIX, o movimento é um pouquinho diferente, associado a um excessivo cientificismo, darwinismo social, a ideia realmente de evolução de raças. Então a gente tem um processo um pouco diferente. A antropologia, nesse momento, vai literalmente categorizar, ou seja, criar classificações e hierarquizar culturas. Hoje, nós não fazemos mais isso. Então, pensou cultura, pensou em contestação, pensou em diversidade. E a nossa questãozinha vai ilustrar muito bem um momento muito sintomático de tudo isso. O pós-Segunda Guerra Mundial. Diversidade de pensamento, diversidade no campo filosófico, diversidade porque a gente tem uma ascensão muito forte e rápida da classe média, movimentos feministas, questionando exatamente estruturas, digamos assim, fundamentais das chamadas sociedades patriarcais. As décadas de 1960 e 70 são historicamente conhecidas como um período fundamental de reorganização das forças sociais no Ocidente. Em 1969, centenas de milhares de pessoas se reuniram em uma fazenda no interior do estado de Nova York, no festival Woodstock, entre as quais Jimi Hendrix, Joan Baez, Ravi Shankar e The Who. Aqui esse festival, que para quem gosta de rock, para quem gosta de boa música, com certeza já ouviu falar. Ele é bastante sintomático porque a gente está vendo um movimento jovem associado a novos acordes, a uma nova maneira de fazer música, a diversas influências que, através justamente dessa música, vai questionar essas bases. Então a ideia é justamente essa. Aí você pensa assim, mas professor, eu, por exemplo, nunca ouvi falar. E aí? Veja que o próprio enunciado vai nos dar uma dica fundamental. Este festival foi considerado o marco do movimento conhecido como contracultura. Sobre este movimento, podemos inferir. Ora, se eu tenho uma ideia de cultura, eu tenho uma ideia de subcultura e contracultura. Ou seja, subcultura, cuidado, não é a ideia de uma cultura menor, de uma cultura inferior, mas seria numa linguagem mais jovem daquilo que ficou conhecido como as tribos. Ou seja, grupos menores que vão expressar identidades muito específicas, entretanto não vão questionar o status quo. A contracultura é justamente isso. Grupos menores, porém, vão sim questionar esses status quo ou os fundamentos principais. O enunciado já nos está nos referindo exatamente à cultura ocidental. Então vamos aqui para os nossos itens. A. Condena o cultivo de produtos transgênicos. Meus amigos, tanto não tem a ver com o texto, como não tem a ver com o momento histórico. B. Questiona valores centrais instituídos na cultura ocidental. Exatamente, já encontramos a nossa resposta. Então, entre esses valores, tem a questão da discussão da raça, tem a questão de discussões políticas muito associadas aos processos de independência da
África, de parte da Ásia. Vamos lembrar que é a década que vai marcar a Guerra do Vietnã. E quem é que está morrendo na Guerra do Vietnã? É principalmente o jovem, é principalmente o jovem pobre, é principalmente o jovem pobre negro. Então, tudo isso vai estar junto exatamente à ideia de contestação. C. Defende o rock da influência exercida pela música erudita, muito pelo contrário, a gente tem uma multiplicidade, a gente tem influências multifacetadas, também do ponto de vista sonoro-musical. D. Valoriza as manifestações da cultura nacional. Não, o que vai preponderar, inclusive, é uma ideia de universalismo, né? A ideia de irmandade, a ideia de todos nós somos irmãos, inclusive a influência do mundo oriental vai ser muito forte, né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui de talvez uma das bandas clássicas, né? Led Zeppelin vai trazer muito forte a filosofia oriental para dentro desse rock um tanto progressivo, um rock também que vai ter uma característica meio psicodélica com o Pink Floyd, ou seja, é um movimento muito rico do surgimento dessas bandas. O item E apoia a intervenção armada nos países do terceiro mundo. Muito pelo contrário, há um forte movimento político de alta afirmação dessas identidades ditas de países excluídos ou de terceiro mundo, tá certo? Então, questãozinha para a gente trabalhar alguns conceitos muito básicos, mas que o aluno, com certeza, vai encontrar na prova. E é o que eu digo, como é uma prova transversal, se não aparecer em sociologia, vai estar dialogando com filosofia, pode dialogar com história e até mesmo com geografia, com a parte de geografia econômica, tá bom, moçada? Então, até daqui a pouco. Rapaz, tá aí, ó, tá aí. Bernardo brilhando e lembrando do glorioso Festival de Woodstock, né? Aqui, com certeza, ele teria perdido feio, jovem, se fosse, né, num comparativo com o Forró no Sítio. Tá certo? Forró no Sítio no auge com... Ah, rapaz, no Forró no Sítio no auge com Calcinha Preta, Garoto Safada, né? No tempo que o Wesley Safadão ainda era jovem, muito jovem e tal, né? Aí o Limão com Mel com o Batista Lima saindo de dentro do limão. Ei, mano, eu sinto muito, mas eu acho que teria sido melhor do que o Woodstock. Mas ninguém para falar melhor do que rock and roll e outras paradas, mas principalmente sobre filosofia e sociologia, do que ele, o nosso divo maior, tá? O senhor Delaías Moraes, o auge do ser humano filosófico. Vai, Delá, papoca. Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Bora lá, né? Vamos dar continuidade aqui, tá? A gente tá só... Parece que o Delá está no banheiro, nesse enquadramento aí, ó. É porque eu tô... Poxa, pelo amor de Deus. Pessoal... Um banquinho pro Delaías aqui, daqui a pouco a gente consegue, vai. O pessoal precisa saber a verdade. Aqui no estúdio tem um banquinho, né? Eu sempre uso, ele não tá aqui hoje. Então tá aparecendo só a minha cabeça, né? Então aí acaba reforçando o mito de que eu sou cearense, né? Cabeça chata, né? Eu queria saber como é que tá aqui a questão aqui, como é que eu mexo aqui para chegar na minha questão, hein? Por favor. Aí, ó. Aí, ó. Por gentileza. Essa semana nós fizemos uma aula, eu e Daniel, Aqui, a 5. a integração dos idosos aí na rede social. A gente falou um pouco sobre como é importante letrar os idosos em termos de letramento digital e tal. Tá aí, ó, exemplo claro, a gente tá aqui pra te ensinar, tá, Adelaide? Eu vou ficar de ponta de pé. Pronto, não tem vai aquele negócio daqui não, né? Não tem não, Dela, vai assim mesmo. Vai, vamos lá. Na hora que ele botar só a fotinha aí da prova, tu vai ver agora, vai. Pronto, deixa eu ver só a hora aqui para eu calcular o tempo que eu vou usar nessa questão, tá bom? Então, pessoal, quinta questão, o Bernardo ali tá na cozinha te trazendo o banco. É bom entre amigos é assim, ô Bernardo, obrigado aí. Opa. Quem sabe faz ao vivo! Aí, ó, coisa fofa, aí, ó. Pronto, rapaz, vamos lá, né? Então, a quinta questão, a gente apostou aqui na filosofia antiga, né? A gente vai lembrar que a filosofia antiga, a gente tem uma subdivisão, a gente tem os pré-socráticos, a gente tem o período clássico e o período helenístico. Eu optei aqui pelo período clássico, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E aqui a questão vai ser mais especificamente sobre Aristóteles, tá certo? Então tem assim como seu mestre Platão, a visão é valorizada por Aristóteles. Sobre o tema, leia o texto a seguir. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente da sua utilidade, e amam, acima de todos, a sensação da visão.
E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimentos do que todas as outras sensações e nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Os animais são naturalmente dotados de sensação, mas em alguns, da sensação não nasce a memória, ao passo que em outros nasce. Nos homens, a experiência deriva da memória. De fato, muitas recordações do mesmo objeto chegam a constituir uma experiência única. Com efeito, os homens adquirem ciência e arte por meio da experiência. Aristóteles, metafísica, primeira ciência de acordo com o pensador antigo. Bora lá. Nós sabemos que Aristóteles foi discípulo de Platão. No entanto, ele chega a divergir do seu mestre na questão de como se obter o conhecimento. Sempre eu comento com os colegas aquela famosa imagem do quadro Escola de Atenas, em que Platão está apontando para cima, dizendo que o conhecimento, a verdade, está no mundo das ideias, e o Aristóteles está com a mão aqui no meio. Perceba que naquela obra os dois estão no centro, representando que ali você tem uma estruturação da filosofia, o pensamento ocidental. Então, na perspectiva platônica, né, o mundo sensível ele é enganoso. Aristóteles vai discordar do seu mestre em que sentido, professor? A teoria aristotélica do ilemorfismo, né? Tudo tem uma forma, tudo tem matéria e forma. Então, para Aristóteles, eu não posso desprezar, por exemplo, eu só sei que essa mesa é de madeira porque ela tem uma forma de madeira. Se amanhã a escola decidir fazer uma reforma nesse estúdio, pode transformá-la em um tabuleiro de dama. Vai continuar sendo madeira, mas vai ganhar uma outra forma. Nessa perspectiva, eu não posso dispensar o mundo sensível, diria Aristóteles. Então é isso que a questão está falando, né? Falando exatamente que a visão seria o principal sentido. Quando eu falei no início da abordagem que essa discussão entre Platão e Aristóteles vai gerar uma estrutura do pensamento ocidental, lá na frente a questão do racionalismo e do empirismo, na filosofia moderna, na filosofia já do século XIX, o idealismo hegeliano, é o materialismo histórico. Então, por isso que eu falo. Lembrando, né, que se a gente fosse analisar um pouco mais para trás, poderíamos falar aqui em Parmênides e Heráclito, né? Dos pré-socráticos, isso que você deve dar uma atenção maior. Beleza? Então vamos lá, para as alternativas. Sexta questão, né? Lá em cima, cadê? Sobre o processo de conhecimento em Aristóteles, assinale a alternativa correta. Letra A. É possível adquirir a memória antes da experiência e da sensação? Perceba que o próprio texto lá embaixo ele vai falar exatamente o contrário, tá certo? Ele vai mostrar bem aqui, nos homens a experiência deriva da memória. Então a letra A está a falsa interpretação de texto. Letra B, a ciência e a arte são conhecimentos particulares e a experiência é conhecimento dos universais. Também esse item está falso. A primeira ciência, que é a metafísica, deixa eu enquadrar melhor aqui, pronto, né? Beleza, né? Que a cabeça é grande, fica pendendo para o lado, né? Toda vez que eu viro para cá. A ciência e a arte são conhecimentos particulares e a experiência é conhecimento dos universais, também está falso, até porque a experiência ela parte do sujeito. Letra C, é a partir da sensação que desenvolvemos memória e experiência. Quando eu falei para você que lá na frente eu vou ter o empirismo, você vai lembrar, por exemplo, hoje mesmo, em algumas salas eu resolvi uma questão do David Hume, alguém lembra? Quando eu falei para vocês que para o empirista inglês, as ideias são cópias pálidas das sensações. Então isso implica que eu só posso pensar aquilo que um dia eu experimentei. Então é a partir da sensação que desenvolvemos a memória e a experiência, tá correto? A visão é o sentido mais desvalorizado, o próprio texto diz que é o principal. Os animais são dotados de capacidade para desenvolver experiência derivada da sensação, não todos, somente os seres humanos, um ser racional. Então, o nosso item correto é a letra C de cabeção. Vamos lá. Eu pensando que ele ia dizer a letra C, que era do maior time do estado do Ceará, também conhecido como Ceará Esporte Clube, tá certo? Meus amores, deixa eu falar para vocês, tá certo? Tudo isso faz a gente lembrar, né, Delaias, sobre essa questão da experiência, da memória, das lições para a vida, tá? Lições para a vida, ora, se não, tá certo? Então, por favor, vídeo na tela para você.
vai do bebê até o avô. Vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum vum. E vem o FB abá, FB abé, FBB. Cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. A gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. Isso é como o Delaís, viu, pessoal? O pessoal de casa, Delaís, ele fica falando atrocidades aqui, ó, tá certo? Ele sabe que tá chegando a hora, aí ele vê que tá acabando os segundos, aí ele manda essa. Pessoal, ó, deixa eu falar pra vocês, tá? A telazinha não tá mostrando daquele jeitão, beleza? Mas as belezas continuam aqui do mesmo jeito. Então, por favor, eu queria que o Bernardo resolvesse a segunda questão, tá certo? Diz que é uma maravilha, tá? Então, Bernardo, papoca aí, vai, brilha. Vamos continuar. Na verdade, aquele tema que a gente tem falado sobre cultura, talvez o conceito que seja mais clássico relacionado a ele, que é etnocentrismo. O etnocentrismo pode ser definido como uma atitude emocionalmente condicionada que leva a considerar e julgar sociedades culturalmente em civilização. E aí muitas vezes aparece em sala de aula assim, mas professor, tem como a gente categorizar sociedades diferentes? Sim, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa, por exemplo, momentos atuais, a gente pode e deve categorizar como sociedades mais complexas na sua organização social, na sua organização política, nas suas relações de trabalho. Mas eu não posso mais trabalhar com a ideia de evolução, como se fosse um processo em que lá na antiguidade eu tenho lá os pobres coitados, incivilizados, pouco instruídos, pouco evoluídos. Lembrar, inclusive, que essa ideia foi muito forte no século XIX, condicionava a ideia de cultura como algo material. Então, a cultura estava diretamente relacionada ao conhecimento letrado. Hoje, a gente inverte completamente essa lógica, né? Hoje, na verdade, nós pensamos novas formas de saber, novas epistemologias. E aí a gente não vai mais buscar hierarquizar de maneira alguma, inclusive entendendo como algo absolutamente não só necessário, como válido, pensar maneiras de interpretar o mundo que não sejam através do letramento científico ou do pensamento organizado, racional, como a gente conhece, tá? Então, só para concluir aqui, os outros itens, né? Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas de conhecimento ocidentais. Exatamente isso é o que eu acabei de colocar. C. Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas. Então perceba que os outros itens, não é que eles estejam errados entre si, mas eles vão na direção oposta do que seria o etnocentrismo. É muito forte hoje a ideia de conhecimento decolonial. É exatamente uma maneira mais plural de pensar esses novos saberes que não sejam justamente eurocêntricos. D. As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência das relações de superioridade e de inferioridade entre as mesmas. E, por último, o encontro entre as diferentes culturas propicia a humanização das relações sociais, a partir do aprendizado sobre as diferentes visões de mundo. Eu gostei muito dessa questão quando eu fui selecionar, porque para mim o aluno tinha que circular o texto e todos os itens como uma ótima revisão para a nossa prova do dia 3. Perfeito. Ele carrega no ótima, né? Ótima! Rapaz,
É Sotaque de quem mora no bairro de Fátima. O bairro de Fátima, ele tem essa coisa diferente, né, Delar? A gente sabe, bucólico e aristocrático, bairro de Fátima. Rapaz, Casa Grande está aqui. tá aqui. Nós estamos aqui a pé, olha, chega ele fica nervoso e tal, de andar com nós, réis mortais, né? A Sapiranga claro aqui, que eu tenho o noção Cid São dos João, meus né? privilégios. Eu tenho pelo menos noção dos meus... eu sou um homem branco, Você tá aqui nem um Fiuk. machista em desconstrução. Tá aí, ó, o Fiuk, ó. Tá aí o Pronto. Fiuk, tá, ele tá o Fiuk hoje. Pronto, na Revolução não vou matá-lo. Não vamos. Gulac. Tá aí. Ei, gente, ó, deixa eu falar pra vocês, beleza, meus amores? O Bernardo chamou a atenção sobre essa questão da cultura, né? E aí, lembrando que nós, o Farias Brito, a gente faz aquele levantamento sobre o que mais cai na prova de vocês, né? Quais são as temáticas que mais caem. E assim, o tema cultura, ele tá em primeiro lugar disparado, tá? Em sociologia, é o primeiro lugar disparado a parte de cultura. Então, você tem ali a parte de cultura, você tem ali a parte sobre trabalho, que cai muito, tá certo? E você tem também a questão de revolução industrial, enfim. Mas cultura é o primeiro lugar, top 1 forever, tá certo? Meu amigo Delar. Bilingue, rapaz. Trejuli. Je também. Eu te amo, vai, Delaías. Mon amour, vamos lá. Mon amour. Meu bem, ma fama. Essa é nessa hora da noite, hein? Parece Tempo FM, hein? Depois das 8 da hora, só música romântica Vamos lá, estourada. vamos para a sexta questão, pessoal. Estou pegando aí uma questão, o material eu pensei de forma cronológica, uma questão de idade antiga, de filosofia antiga, uma de filosofia medieval. Vamos lá. Para Tomás de Aquino havia ainda uma série de verdades naturais teológicas, ao lado dessas verdades de fé. Por verdades naturais teológicas, ele se referia àquelas verdades que podemos chegar tanto pela fé cristã, quanto pela nossa própria razão natural, inata, que já está no indivíduo. Tomás acreditava em dois caminhos que levavam a Deus. O primeiro passava pela fé e pela revelação cristã. O segundo, pela razão e os sentidos. É claro que dos dois caminhos, o mais seguro era o da fé e da revelação, pois o homem pode facilmente se enganar quando confia apenas na razão. Um livro que eu adoro, O Mundo de Sofia, tá certo? Então, no caso aqui, fantástico. Aí para você que, professor, eu não tenho dificuldade com filosofia, aqui seria o letramento da filosofia, que ele trabalha de uma forma bem cronológica, né, de pré-socráticos até a filosofia contemporânea. Mas a questão aqui fala de filosofia medieval. Vamos começar lembrando que na Idade Média, a filosofia esteve... Eu olho para essa câmera aqui, né, Isaac? Essa aqui, viu? À esquerda, né? Essa aqui da esquerda. Pronto, né? Obrigado. Então... Beleza. Então, no caso, sempre eu lembro para os colegas que na Idade Média a filosofia ela ficou a serviço da teologia. Por quê, professor? Quando o Império Romano estava em declínio, a Igreja Católica já estava consolidada, né? O que a gente chama de Antiguidade Tardia. Tanto que os principais movimentos filosóficos da Idade Média são a patrística, que perceba, começa ainda antes da Idade Média. Quando a gente para pensar, os padres da igreja, já peguei até livro de filosofia e coloco o apóstolo Paulo como patrística. Quando Paulo vai pregar ali no mundo grego, né? Já marcado pelo domínio romano. Se você é cristão, você lê a Bíblia, não é à toa que na Bíblia tem, no Novo Testamento, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. As cartas do apóstolo Paulo são direcionadas aos cristãos daquelas cidades que eram gregas. Então daí o desafio, como conciliar a racionalidade grega com a série de dogmas cristãos, né? Então a patrística ela vai nessa perspectiva, né? A defesa, os apologistas da igreja. Então, embora a gente lembre do Santo Agostinho, lá do século IV, então cronologicamente século IV ainda não, IV não é Idade Média, no entanto a patrística ela tem suas origens ainda no final do Império Romano, né? Santo Agostinho chega a falar sobre a invasão dos bárbaros, né? Mas, no entanto, a questão está falando da Baixa Idade Média, né? Então, por que eu sei que é Baixa Idade Média? São Tomás de Aquino, século XIII. Então, os dois principais movimentos. Aqui um mapa mental, né? Alta Idade Média, patrística, principal pensador, Santo Agostinho, maior influência, Platão, a teoria da iluminação, né? Foi até, eu acredito que teria sido mais fácil conciliar o cristianismo dentro da perspectiva da patrística, porque quando você pega Platão, a ideia de que a razão deve controlar as emoções. O mundo sensível
é menos importante do que o mundo inteligível. Quando você traz isso para o cristianismo, a carne e o espírito. Então você percebe a ideia de que o espírito precisa controlar a carne. Lá na frente Nietzsche vai criticar muito isso, porque encheu o indivíduo de medo, né? Ele vai fundamentar a sua felicidade numa vida após a morte, não na vontade de viver agora, o amor fati. Então, se você observar, na Alta Idade Média eu tenho a patrística, na Baixa Idade Média porque seria um pouco mais complicado. Claro, não dá tempo de contextualizar tudo, mas na Baixa Idade Média a Europa ela passa por uma série de transformações, né? Entre elas o desenvolvimento do comércio, o crescimento populacional, que seria exatamente o período das cruzadas. E o que é que a cruzada tem a ver com a filosofia medieval? A fuga de sábios bizantinos do Oriente para o Ocidente com as obras de Aristóteles. Eu sempre gosto de citar na aula, e os colegas devem ter assistido aqui, o nome da Rosa. Então, havia uma preocupação muito grande com a leitura de Aristóteles. Por quê? Como é que eu vou conciliar o pai da lógica com os dogmas cristãos? Como é que eu vou levar o indivíduo a acreditar que Maria engravidou do Espírito Santo, que é um dogma da nossa cultura cristã? Então havia essa preocupação da igreja com a leitura em Aristóteles, né? As obras de Aristóteles eram traduzidas do grego para o latim através dos monges copistas. Daí se passa todo o enredo do filme O Nome da Rosa, e eu vou dar o spoiler do filme. Os caras morriam. Atenção, pessoal, atenção, spoiler, marca a numeração aí para a gente poder pular. Mas enfim, então não era interessante para os abades que os monges entendessem Aristóteles, né? Então, não deu spoiler. Então, Santo Tomás de Aquino ele vai tentar conciliar a fé com a razão. O primeiro Enem de 1998 traz uma questão dessa, não sei se os colegas se lembram. Não é na minha época, eu sou do bem 10 para frente. Ah, tá certo, beleza, né? Então, no primeiro Enem tem uma encíclica do Papa João Paulo II e depois um texto do Tomás de Aquino, e o item correto vai ser conciliar fé e razão. Se não me falha a memória, o texto do Papa era sobre evolução, né? Sobre a teoria da evolução. Então, Tomás de Aquino ele vai buscar essa conciliação, mostrando que não seria contraditório ter a fé cristã e, mesmo assim, desenvolver a leitura sobre Aristóteles. E aí, tanto que boa parte da produção intelectual do Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, seria na perspectiva de mostrar a existência de Deus. E ele vai usar o próprio Aristóteles. Ou seja, se existe uma natureza perfeita, porque existe um ser perfeito. Isso aí seria lógico, tá certo? Se o mundo está em movimento, se a natureza está em movimento, dizia Aristóteles lá na Antiguidade, pegando carona no Heráclito, tá certo? Se tudo está em movimento, então existe uma força. Essa força é um motor. E quem gera esse primeiro motor? Então Aristóteles vai cair no infinito. Então ele vai dizer, existe um motor que sempre existiu. Tomás de Aquino vai dizer, ele não conhecia, mas era Deus. Tá certo? Então, há essa perspectiva na obra do Tomás de Aquino, né, século XIII, de conciliar a fé e razão. No entanto, alguns conhecimentos só seriam atingidos pela fé. Por exemplo, a ideia de ressurreição, a ideia da Santíssima Trindade, somente a iluminação divina e o Espírito Santo me levaria ao verdadeiro conhecimento. Então, o item correto, por conta do tempo, vai ser a letra A de Aisquez. Aisquez, você não queria falar de Agostinho de Hipona. Rapaz, existem seres humanos que dá vontade de você lamber o cérebro. Delaías está nessa categoria e a facilidade é que ele não tem cabelo, o que fica muito mais fácil de você efetuar, então... Não. Como é que eu vou poder lamber vosso cérebro? Perfeito, maravilhoso. Que homem! Que homem, Jesus! Oh, my God! Bora lá. Negada, é isso, né? É sempre bom lembrar que a maior aprovação em medicina em 2023 nas federais, né? O SISU de 2023... E na estadual foi da FB, tá, meu amor? Tem que aceitar, aceita que dói menos. Além disso, foram 103 primeiros lugares de cursos em total de 131 universidades federais, né, no Ceará. Então, ó, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? É pra você, essa é pra você, pra mostrar o quanto a FB está em primeiro lugar. Vai! Meu nome é Jamile. Minha avó é professora aposentada e minha mãe também é professora, em Nova Russas, Ceará. Com essas duas mulheres, aprendi o amor e o sonho que agora eu realizei.
sonhos realizados levaram o Farias Brito, em 2023, à maior aprovação em medicina nas federais do Ceará e na estadual, e ao primeiro lugar em medicina na UFC Fortaleza, na Federal do Cariri e na Unifor. Farias Brito. Falou medicina, falou Farias Brito. É isso, meus amores, é isso. Incrível, né? Primeiro lugar disparado sempre e estamos nessa. Temos a nossa pergunta. Vá mandando para o nosso WhatsApp aí. Cadê a nossa pergunta? Ó, quem escreveu o clássico Raízes do Brasil em 1936, tá? Quem escreveu esse clássico maravilhoso da nossa história, tá aí, ó, relacionado à sociologia, uma pergunta de sociologia para vocês, beleza? Aí você participa no 85982117203, manda a tua resposta e concorra aí a prêmios gigantescos. Eu já falei para vocês, casas, iates, jatinhos, tem tudo para você. Mas o principal, obviamente, é você ganhar o curso do EFB online, né, completo, a exceção da correção de redação, porque eu já disse, né? Aí tu quer demais, né? Quer nada, beleza? Ô, Bernardo, temos mais uma, né, Bernardo? Vai. Papoca aí, Bernardo, é sobre o quê? Pra gente logo saber, a gente logo comentar aqui. A gente vai só para o segundo tema mais importante, democracia e cidadania. Apenas. Olha aí, você que odeia democracia, odeia cidadania. Essa é pra você, meu amor. Vai, Bernardo. Vamos lá. Antes, mais uma vez, fazendo uma pequena introdução, tá? A gente vai trabalhar o eixo de democracia contemporânea. O que é que isso significa? Lembra logo da palavra universalidade. A partir do século XVIII, né, aquilo que a gente chama de movimentos das ideias iluministas, trouxe muitas novidades. Mas do ponto de vista filosófico, e isso vai se aproximar muito do direito moderno positivo, a ideia de que o seguinte, o Delay estava citando aqui sociedades medievais, né? A monarquia, por exemplo, ela é pensada exatamente como uma forma de governo mais próximo do ideal, seria uma espécie de equilíbrio do mundo espiritual, ou seja, o mundo de Deus, perfeito, e o mundo dos homens do pecado, tendo exatamente a figura do Papa e do Rei como esses mediadores entre essas duas realidades. A partir do renascimento do sujeito, a ideia do antropocêntrico, né, o homem como medida de todas as coisas, a gente vai, como o Dalai já muito bem lembrou, trouxe de volta essa ideia de centralidade e essa ideia de racionalidade. Isso vai culminar no século XVIII com o iluminismo, trazendo o quê? Se antes o rei estava acima de todos e todos aqueles que estavam abaixo eram chamados de súditos. A partir de agora, o direito vai sofrer um processo muito profundo, porque agora a Constituição estará acima de todos. Então eu não tenho mais a ideia de súdito, ou seja, aquele que serve alguém. Eu tenho uma ideia de cidadão, ou seja, aquele que é igual perante o outro de acordo com a lei. Entretanto, muito cuidado. Esse processo ele é um pouquinho longo, então não posso pensar, por exemplo, a Revolução Francesa, as revoluções burguesas, a ideia de democracia de fato para todos. Não é assim que funciona. Isso vai ser muito forte aqui agora. A partir do século XX, um terceiro tema que a gente não pode esquecer em sociologia, que é movimentos sociais. Como é que eu, como indivíduo, me organizo para tensionar os poderes instituídos? Movimentos sociais. Para quê? Sempre buscando ampliar, pelo amor de Deus. Não existe movimento social querendo diminuir. Se você vai para a rua se manifestar pedindo, por exemplo, o retorno de coisas que não existem mais, muito cuidado, você pode ser enquadrado aí por associação criminosa. Isso é cometimento de crime. Quando a gente vai, eu sempre dou o exemplo, quando as mulheres foram para a rua pedir o direito a voto, não era queremos votar e que os homens não votem. Não, a gente vai sempre ampliar. Lembrar, não custa nada que pensando a nossa realidade do Brasil, a ideia de cidadania tardia, não é? Zé Murilo de Carvalho. Ou seja, é um processo que inicia com a nossa independência, mas que vai se consumar na letra da lei somente com a Constituição de 1988 e mesmo assim temos as necessidades que elas continuam buscando o quê? Não é mais agora ampliar do ponto de vista legal que de fato todo mundo é igual, mas buscar o quê? A execução dessa lei e mais ainda buscar integrar, ou seja, criar espaços públicos, a cidade, a vida, o ponto de encontro com o outro, para que a gente possa, na letra da lei, buscar políticas públicas, inclusão, e aí essa ideia de democracia representativa moderna. Tranquilo? Mas nós temos uma condição ética entre a liberdade e a ideia de sociedade, que é o que a nossa questão vai trazer.
É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Eu sempre brinco em sala de aula que o primeiro Alexandre de Moraes da nossa vida são as nossas mamães. Quando elas dizem assim, quando a gente é pequeno, o seu direito termina quando começa o do amiguinho, do coleguinha, do priminho, do irmãozinho. Ou seja, ela vai, desde que a gente é pequenininho, nos ensinando a viver em sociedade. Eu não posso fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Por quê? Porque fatalmente isso entraria em contradição com o desejo do outro. E como é que a gente organiza isso? Bem simples, através da norma legal, ou seja, do direito positivo. Eu preciso organizar, regular. Lembrar que, por exemplo, dentro do processo sociológico e histórico, nós temos exatamente a sociologia do direito. O que é que isso significa? O direito é pensado como uma espécie de documento. O direito, ou seja, o conjunto de leis que organiza aquela sociedade, é diretamente proporcional aos seus valores e ao seu horizonte expectativo. Então, a Constituição de 1988, você diz assim, puxa vida, ela é tão bonita, mas tem tanta coisa que ainda não acontece, é exatamente por isso. Ou seja, em 88, diversas forças sociais convergiram no quê? O que é que a gente pensa o Brasil como o ideal? A gente coloca na lei. Vamos agora, através de políticas públicas, buscar exatamente executar. Aí vamos para os nossos itens. A argumentação apresenta no trecho sobre o tempo do... Não, opa, eu errei aqui. Desculpa, virei a página. A característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, item A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo? Não, veja que o texto vai limitar a minha decisão, condicionar a viver em sociedade. B, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Exatamente o nosso gabarito, o nosso item correto. Para concluir, C, a possibilidade do cidadão de participar no poder e, nesse caso, ser livre à submissão das leis. Não, comecei a minha explicação dizendo que agora ninguém mais poderia ou deveria ser tratado acima da lei. D, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das suas consequências. Não, todos nós vamos aprendendo a viver em sociedade e todos nós vamos aprendendo a ter a consciência de que tudo que eu fizer, sim, tem um resultado. Do ponto de legal, qual é? Exatamente o que nós chamamos de tipificações penais. Quando eu desobedeço essa lei, essas tipificações penais vão gerar uma proporcionalidade ao crime cometido. E é ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. É a negação do próprio texto, é justamente aquele item absurdo. Podemos seguir adiante. É isso, lindo, né? Montesquieu, né? Montesquieu, coisa linda, né, jovens? Assim, é legal, não tem como, velho. Eu vou falar como historiador, né? Filosofia, sociologia são disciplinas que são bonitas, né? Porque a história tem uma coisa, eu vou defender também a história ao mesmo tempo, ela tem aquela coisa séria, aquela coisa fechada e tal, mas sociologia e filosofia tem um quê de poesia, né? É bonito. O Delaias discorda porque ele é contra a poesia, ele é contra poeta, ele bate em poeta, ele agride poeta, Delaias agride poeta, aí ele fica nessa, tá certo? Tá aí, ó. Ô, Delaias, já que tu agride poeta, vai fazer a sétima, então, né? Vai fazer essa coisa dura do trabalho, do não sei o quê. E a sétima questão, pessoal, parece que a gente combinou, Bernardo. Tá falando exatamente sobre lei, tá certo? Então, vamos lá. Sétima questão, filosofia moderna para contemporânea, iluminismo, né? Muita gente não lembra, né? A culpa nossa. Que Kant é o principal nome do iluminismo alemão. Sua, eu falo, não, fala não, já vi sua aula. Não, você só fala de Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Não, Kant, para da República. Fala aí, pessoal, manda no chat aí, isso, calúnia de Vamos lá. Mas realmente muita gente não lembra desse detalhe, né, que ele foi o principal nome do iluminismo alemão, embora a Alemanha ainda enquanto Estado-nação não existisse. Bora lá. A minha liberdade exterior jurídica deve antes explicar-se assim. É a faculdade de não obedecer a quaisquer leis externas, senão enquanto lhes pude dar o meu consentimento. Por que lembra a questão do Bernardo aí, né? O iluminismo ele vai atacar o antigo regime e o principal característica do antigo regime do ponto de vista político era o absolutismo.
eu sempre gosto de lembrar o julgamento de Luís XVI. Quando Luís XVI estava sendo julgado, fizeram uma série de acusações. Na hora da defesa, ele perguntou onde é que estava escrito que eu não poderia fazer nada disso, né? Então, a importância de você ter um direcionamento. Então, a lei ela está ali para ser cumprida e, claro, num regime democrático, representativo ou direto, a ideia de uma boa convivência. Daí a relação entre política e ética, tá certo? Então, o Kant, geralmente, quando é lembrado no Enem, ou é sobre a Revolução Copernicana do Kant, que ele faz uma revolução a decadência da metafísica clássica, né? Então, o objeto por si só ele não vai ser explicado, ou então, geralmente, sobre ética, né? Então, a questão aqui é sobre ética. A minha liberdade exterior deve antes explicar-se assim. É a faculdade de não obedecer a quaisquer leis externas, senão enquanto lhes pude dar o meu consentimento. Então, isso aqui lembra uma sociedade democrática, tá certo? De acordo com Immanuel Kant, a liberdade. Quero lembrar para vocês o que é faculdade aqui, né? Faculdade é a nossa capacidade de discernimento. Provavelmente você falou aí da nossa mãe, né? Então, provavelmente o Isaac está aqui olhando as redes sociais, né? Um blogueiro viciado, não é isso? Então, geração Z, né, cara? Tua mãe deve ter falado isso também, né, Isaac? A tua também, Bernardo. É assim. Mãe, vou sair, meu filho tem juízo. Tem juízo. Então, a faculdade é o juízo, tá certo? É a nossa capacidade de discernimento, o que é certo, o que é errado, né? Então, no caso aí, de acordo com Immanuel Kant, a liberdade. Primeiro, eu só posso julgar um ato enquanto ético se ele for com um sujeito autônomo e livre, tá certo? Então, lá na escola pública, à noite, uma realidade que a gente convive, Bernardo está na escola pública, dá aula à noite, Bernardo? Não. Não, à noite, só em Dá casa. não, né? Eu dou aula à noite no Fares Brito. Pronto, né? À noite eu estou na escola pública e muitas meninas jovens com filhos na escola. O que é que isso tem a ver com a questão da ética? É porque essa criança às vezes está lá com o mordedor, fazendo barulho, ela não tem noção que poderia estar atrapalhando a aula. Tanto que, claro, não pode ser julgada por isso. Não pode ser julgada por isso. Agora, o aluno que fica com o celular, está entendendo? Conversando, absurdo. Então, no caso, para que um ato seja julgado enquanto ético, ele precisa ser em são juízo e também em sã liberdade. Eu não posso julgar em hipótese alguma um pai que está com o filho sob a mira de uma arma, exigir que ele haja de forma consciente, tá certo? Então é isso que a questão também está lembrando para a gente. Então, de acordo com o Immanuel Kant, a liberdade é a capacidade de fazer tudo o que se quer. Aí seria o estado natural do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Letra B, é a ausência de constrangimentos legais. Acabei de receber uma multa por ter usado celular no carro, Isaac. Olha aí, fui ver a mensagem. Eu nunca caí nessa multa. Tá certo. Não que eu use celular. Já bateu até o carro. Não, então... não. Mas é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Sim, né? Precisa ter evidente, muito cuidado, que a gente evidente. pode gerar acidente. Então, a lei ela vai constranger, sim. Tá certo? O constrangimento ele até é necessário. Por isso que a gente tem vergonha, às vezes. Quando eu era na época da faculdade, eu tinha vergonha de baixar a cabeça. Sim. Porque é uma falta de respeito com o profissional. Não é isso? Então, na hora da missa, na hora do culto, você está lá com o celular. Então, há uma necessidade de um constrangimento para que a minha ação vise o bem-estar, né, na questão da ética, né? Letra C. É fundamentalmente a liberdade religiosa. Embora o Kant fosse protestante, né? Kant, ele era protestante. No entanto, a gente sabe que o iluminismo ele vai ser anticlerical. Uma das características do iluminismo seria essa. Inclusive, a ideia de Estado laico vai ter suas origens no iluminismo. Letra D está na autonomia do indivíduo que participa do ordenamento legal da sociedade, ou seja, ele participa da elaboração da lei, seja de forma direta, que no caso é só o grego antigo, né? No iluminismo você já tem ali uma discussão sobre a representatividade, Montesquieu, o pré-iluminista que é o John Locke. A gente vai observar que se o iluminista tivesse uma pré-história, o John Locke estaria lá, tá certo? Então, e o Rousseau vai falar em vontade geral. Então, você vai observar que a letra D é o item correto, a letra D de Delaias, de la delícia. E a letra E, a inveja, Isaac. E a letra E, ela cai no anacronismo, né? Ela vai falar de Estado totalitário. Lembre-se disso, termos e conceitos, eles têm o seu momento histórico, tá certo? Vamos lá, Isaac, que eu já estou começando a ficar com fome. Tá com fome, Delaias? Pô, te acalma aí. E você com essa roupa de garçom, tô para fazer um pedido. Olha, essa roupa não, olha, não é bonito. Tadeu, tu tá vendo aí, ó, o jeito que estão tratando o nosso manto, Tadeu. O jeito, olha, ele fala sobre ética e tudo mais, tá aí, ó, o jeito que ele tá tratando o manto da gente, beleza?
E aí, Adelaide, você falou sobre o Kant e tal, tem um item especificamente que fala que o indivíduo pode fazer tudo que ele quiser, né? E o Kant ele diz exatamente que você só é livre quando você faz aquilo que você não quer. Exatamente. Né? Você só é livre nesse sentido. Lembra até o apóstolo Paulo. Perfeito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Me convém, exatamente. Perfeito. Que lindo, falta só a gente não estar aí na beira do Enem, né? Poder aproveitar a filosofia de forma a degustá-la. Bernardo, continua aí, Bernardo, já estamos aqui, meu irmão. O Fabiano, olha, quem manda aqui é o Fabiano, sou eu não. Não manda em nada, Bernardo. O Fabiano mandou você ir pra lá, ele pegou o chicote e falou, vai. Quem manda aqui é o Fabiano, meu irmão. Quem manda aqui é o Fabiano. Você pensa que porque você mora no bairro de Fátima, você pode decidir alguma coisa aqui? Pois vai lá, olha aí, ó. Ele vai, olha, ele tá querendo te humilhar, Delaís, ó. Meu Deus, olha o estado dele. Olha o estado dele. Quase cai. Vai, Bernardo, resolve a sua questão, Bernardo, vai. Então vamos lá, pessoal, para a gente concluir aqui a nossa parte por hoje. Um outro tema que é praticamente também obrigatório, e eu gosto muito desses temas transversais, vou repetir mais uma vez, se não aparecer na nossa prova de sociologia, aparece em história, de repente dialogando também com a geografia. Os níveis de desigualdade construídos historicamente não se referem apenas a uma questão de mérito individual, mas a falta de condições iguais de oportunidades de acesso à educação, trabalho, saúde, moradia e lazer. As pesquisas mostram que há um grande abismo racial no Brasil e as estatísticas, ao apontarem as condições de vida e emprego, escolaridade entre negros e brancos, comprovam que essa desigualdade é fruto da estrutura racista, somado à exclusão social e à desigualdade socioeconômica, que atinge toda a população brasileira e, de modo particular, os negros. Então vamos lá. Hoje, Brasil, 8ª maior economia do mundo. Hoje, Brasil, um dos países mais desiguais do planeta. Mas essa desigualdade, ela é sobretudo cruel quando a gente faz um recorte de gênero e um recorte racial. Então, o que a questão está trabalhando é isso. Eu nem vou precisar aqui me aprofundar, as razões históricas a gente sabe muito bem. Nenhum país passa impune depois de 3 séculos e meio de escravidão e, sobretudo, quase 200 anos de conciliação política por cima, ou seja, das chamadas classes dominantes, intelectuais, políticos tradicionais. O que a questão vai abordar é principalmente o seguinte, olha, nos últimos anos, ou pensando as últimas décadas, o Estado brasileiro passou a se preocupar muito mais com essas questões. Aí eu dialogo com a minha fala anterior. Principalmente devido à pressão da própria sociedade. E como é que isso se traduziu em política pública? Ele vai dizer, o conjunto de ações adotadas pelo Estado brasileiro a partir da última década do século XX para enfrentar os problemas sociais descritos no texto resultaram na... Então vamos pensar aqui. Nós estamos pensando nos anos 1990. Acabamos de citar a nossa Constituição de 88 como aquela que vai nos dar novas dinâmicas e possibilidades políticas e sociais. Nós estamos falando, por outro lado, do ponto de vista econômico, o auge do neoliberalismo aqui na América Latina. Mas eu vou lembrar de um grande ministro da Educação que nós tivemos, Paulo Renato de Souza, que tinha como meta o quê? Erradicar o analfabetismo. Essa política vai ser continuada no início do século XXI, inclusive com um programa que surge aqui no Ceará e que é hoje nacional, não é? O Programa de Alfabetização na Idade Correta. O que é que isso significa? As forças sociais operando para reduzir formas de desigualdade. E uma das mais cruéis, estou lembrando aqui de um filósofo um pouquinho difícil, Pierre Bourdieu, as maneiras de dominação e, sobretudo, a ideia de capital cultural. Ou seja, além da desigualdade econômica, nós temos a desigualdade de acesso aos chamados bens simbólicos da sociedade, acesso ao conhecimento. Então, quando a gente vai para as nossas opções, quais são as ações de políticas públicas que buscam ou buscaram reduzir essa desigualdade racial? Perceba, aqui não é encontrar o item errado em si mesmo, mas aquele que dialoga com o texto. Item A, ampliação de planos viários de urbanização. Não tem absolutamente nada a ver com o texto, apesar que sim, né, tem acontecido.
B, democratização da instrução escolar pública, ou seja, aumentar o acesso ao processo formal de saber. E onde é que a gente faz isso? Na escola. Dado aí para você, de repente, trabalhar com repertório sociocultural. Aqui no Brasil, hoje, a cada 100 jovens, aproximadamente 82 utilizam a escola pública, seja a chamada escola regular, seja chamado ensino técnico, seja chamado escola integral. Então, o aluno da escola privada, nesse sentido, ele é exceção. Então, a escola pública acaba sendo uma grande plataforma de cidadania, uma grande plataforma de inclusão. E mais, eu não posso pensar democracia sem um espaço escolar. Escola não é mero espaço de transmissão de saber, mas é experiência conjunta de identidade, coletividade, é a experiência de sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, é uma experiência de historicidade. C, manutenção de rede hospitalar universitária, um outro item que não dialoga com o nosso texto. Sim, é absolutamente fundamental os hospitais universitários como acesso à saúde, mas isso não está diretamente relacionado à diminuição da desigualdade relacionada ao saber. D, preservação de espaços de entretenimentos locais e descentralização do Sistema Nacional de Habitação. Esse é o famoso item que viajou na maionese, tá? Uma questãozinha que eu reputo fácil, tem muito de interpretação de texto, mas que nos deu aqui a possibilidade para a gente pensar um pouquinho esse tema tão presente nos vestibulares de maneira geral, mas sobretudo no Enem, que é a ideia de desigualdade. Então, não esquecer, a desigualdade ela é econômica, mas aqui no Brasil ela tem um fortíssimo recorte de gênero e tem um fortíssimo recorte racial. Então, quando você pega, esses dados são atualizados ano a ano, ou seja, eu pego o seguinte, média salarial no Brasil, R$ 3.200 aproximadamente. A média entre todos, independentemente de homens e mulheres, de brancos ou pretos. Mas quando eu faço recorte de gênero, mulheres recebem aproximadamente 35% a menos. Quando eu faço recorte racial, o dado é ainda mais assustador. Em alguns estados do Brasil, a diferença chega a 60%. Então, esses temas, esses dados, essas informações, por serem tão atuais, fazem com que, através da questão, o Enem nos possibilita ter um olhar crítico sobre a nossa sociedade. Tranquilo? Valeu, moçada. Vamos para a próxima. É isso aí, tá? A diferença é brutal e que isso fica exposto, né, quando a gente pega esses dados, mas quando a gente olha no nosso dia a dia, né? Eu sempre faço questão de pedir para os nossos alunos olhar ao seu redor para poder entender essas questões de diferença e de segregação que a gente observa muitas vezes, né, na nosso cotidiano. Meus amores, jovem, tá chegando a hora. Você terá a oportunidade agora. Você que está fazendo a prova do terceiro ano do Enem, provavelmente essa vai ser a sua última vez, beleza? Porque você vai ser aprovado, tá certo? Ano que vem estamos aqui com outras gerações, tá? Eu sempre faço questão de dizer que é desse jeito. É a última vez, tá? Sua última aula com o Delaías no online, beleza? Por quê? Sua última aula com o Bernardo no online, seu último programa de FB, né, no ar, né? Ou seja, vestibular no ar, comigo aqui, porque você vai fazer a sua prova do Enem e vai brilhar, tá certo? Então, Delaías, para ser a despedida dos meninos, vai! Sua última questão da noite. Primeiro colocar de novo aqui o batente para poder subir. Porque o Bernardo, ele ajuda tirou, depois que atrapalhar e puxar seu tapete Vamos daí, lá. ó. Oitava questão aí, um pouquinho de sociologia invadindo aqui a área do Bernardo aí, tá bom? Bora lá. A necessária redução do tempo é melhor alcançada se os consumidores não puderem prestar atenção ou concentrar o desejo por muito tempo em qualquer objeto. Isto é, se forem impacientes, impetuosos, indóceis e, acima de tudo, facilmente instigáveis e também se facilmente perderem o interesse. A relação tradicional entre necessidade e sua satisfação é revertida. A promessa e a esperança de satisfação precedem a necessidade que se promete satisfazer e serão sempre mais intensas e atraentes que as necessidades efetivas, né? Então a questão está falando sobre o consumo na modernidade líquida. Claro, todo mundo quando fala de Zygmunt Bauman vai lembrar de modernidade líquida, que também é chamada de pós-modernidade, tá certo? Então está falando sobre uma característica, inclusive o Bauman vai falar isso, né? Que uma das características da pós-modernidade é que nossa identidade está ligada àquilo que nós consumimos, né? Então a etiqueta,
Mas vamos lá, nosso tempo está estourando aqui, eu vou ser bem objetivo. Então tem assim, a argumentação apresentada no excerto sobre o tempo de consumo expressa ações características. Queria lembrar para você que nunca foi tão fácil consumir, né? Então, muitas vezes a gente estava em casa, vou ter que comprar alguma coisa. Você desistia na geladeira e pegava um lanche. Hoje não, você pega o seu celular e vai pedir pelo aplicativo. Hoje você pode comprar qualquer coisa deitado na sua rede aqui como bom cearense, tá certo? E hoje ainda tem um detalhe. A geração dos seus pais, talvez seja a mesma que a minha, né? Cinquentenário aí. Então, você vai observar o quê? A gente assistia ao mesmo programa de televisão. Todo mundo à noite tinha um Jornal Nacional, o Jornal Nacional ia passar propaganda de banco, cartão de crédito e automóvel. Então não era uma propaganda direcionada para todos, tá certo? O que é que você vai ter hoje que acaba incentivando esse consumo compulsivo? Todos nós sabemos que na hora que eu faço uma busca no Google lá sobre livro do Balma, então vai acontecer lá no meu Instagram de começar a sugestão de livros de sociologia, de filosofia. Então hoje essa propaganda ela acaba sendo individualizada, ela é direcionada, o que acaba incentivando ainda mais o consumo e a facilidade de você comprar sem precisar sair de casa. Então vamos lá, a argumentação apresentada no texto sobre o tempo do consumo expressa ações características, letra A, dos estados e das empresas transnacionais, organizações interessadas em acordos supranacionais pró-economia. Falso, né? Acabei de falar para você em propaganda, então vai estar lá na letra B. Quer dizer a letra B? Da publicidade, do marketing, estratégias corporativas que influenciam a nossa organização social. Então o item correto da questão é a letra B, tá certo? Então bem objetivo e convidar vocês para o aulão, né, Isaac? Rapaz, sim, com toda certeza. Vamos estar sábado, vai ter surpresa lá no Aldeota, vai ser um aulão fantástico, todas as sedes juntas, tá certo? Vai ser uma grande festa para a gente comemorar antecipadamente o nosso êxito. Valeu, galera. Passa a palavra para ti, Isaac. Papoca, vai! Ei, jovens, sim, beleza? Nós teremos nosso aulão, daqui a pouco eu vou comunicar para vocês, mas ó, temos mais informações aí, tá certo? Olha só, o FB chegou no Cariri, tá? Antes da gente ir embora, lembrando para vocês que o FB chegou no Cariri, você sabe, toda a magia, a tradição do Farias Brito, a excelência da escola que vem formando gerações, está no Cariri. Se você quiser mais informações sobre isso, 88981417373, o FB chegando na minha terra, viu? Na minha terra, chegou nas minhas áreas, tá certo? E aí, como o Delá adiantou, tá, pessoal? Teremos o nosso aulão de véspera Enem 2024, tá certo? Não se esqueça, beleza? O pessoal que não vai poder participar porque não está aqui em Fortaleza, o pessoal que é do Farias Brito, que não é de Fortaleza, mas é das escolas conveniadas, você que não é exatamente Farias, mas acompanha a gente sempre aqui pelo nosso FB Online, né? Enfim, você vai poder assistir o aulão de casa, porque o aulão será transmitido aqui dos nossos estúdios FB, com uma equipe específica para o aulão do estúdio FB, tá? Rapaz, eu soube hoje que vai ter ele, o maior professor de história da história. Não só o maior, como o melhor de todos, o nosso GOAT. Sabe o que é GOAT, né, Daleza? Não sei se você agora é jovem demais e tal, mas GOAT é Great of All the Times, tá? O maior de todos os tempos. Quem é o maior de todos os tempos da história? Hermano Melo. Hermano Melo estará no nosso aulão, fora que vai estar, rapaz, vai estar Tom Dantas, vai estar Delaías Moraes, o GOAT da filosofia, tá certo? Rapaz, vai ter uma galera nível altíssimo para você que está em casa, beleza? E no nosso aulão também do FB vai estar também, né, outros GOATs maravilhosos, vou estar eu, Vitor Alan, Vitor Alan vai estar por aqui, tá certo? Vai estar, sabe quem? Vai estar Daniel Vitor, vai estar Lobão, vai estar Bernardo, rapaz, vai estar Bernardo. Bernardo tem surpresa pro pessoal, né? Sábado, Bernardo, ele tem uma surpresa, Nilton tem uma surpresa pra você, Pibori tem uma surpresa pra você. Vai estar só os grandiosos, tá? Então, meus amores... Cabelo, hein? Meu Deus do céu. Então, ó, fechou. Delaías vai raspar o cabelo, tá? Sábado vai ter Delaías raspando o cabelo. Então, meus amores, ó,
Quero só lembrar vocês do nosso gabarito. Cadê o nosso gabarito? Tá aí na tela. Gabarito. Antes de eu me despedir aqui com os meus professores. No Bernardo a gente tem sociologia aí, ó. Primeiro item B, segundo item A, terceiro item B, quarto item D, tá certo? Tá aí. Em filosofia com o Delar você tem 5 item C, 6 item A, 7D e 8B. Né? É isso, meus amores. E aí, ó, vamos para os nossos boa noites, tá certo? Eu queria, né? Ah, tá certo. Olha só. Eu queria o nosso boa noite pro final, né? Pessoal de casa, seu boa noite final. As velaietes aqui, né? Rapaz. E manda pra gente também uma mensagem final para os alunos vão fazer domingo a prova do Enem. Vamos lá, galera. Então, na realidade, a gente passou o ano treinando, então, fazendo uma coletiva todo final de semana, na linguagem futebolística, então... Pode ter certeza que muitos dos nossos simulados, o nível de complexidade é bem maior do que a prova que vocês vão encontrar domingo. Então, o grande lance é se concentrar, o grande lance é chegar cedo, a gente não ter nenhum problema anterior que pode afetar a tua concentração. Eu falo isso sempre para os alunos. É domingo, mas já faz muito tempo que domingo não tem nada a ver com trânsito tranquilo em Fortaleza. Você imagina milhares de pessoas indo para os mesmos locais de prova. Então, saia cedo para você não ficar com a crise de ansiedade, não chegar suado, veja qual é a alimentação ideal, que tipo de... Tudo, você tem que pensar em tudo. Veja o local da prova, por favor. Veja se tem ar-condicionado na sala, qual a roupa que você... Isso interfere, porque eu já fiscalizei prova do Enem e eu sei que isso afeta o aluno. Já vi o aluno chegar na UF, pegar do lado do sol na escola pública e não tinha ar-condicionado. Então, pense tudo nisso. Não deixe que esse detalhe atrapalhe o seu rendimento. Você já está preparado. E queria só mais uma vez reforçar que sábado vai ser o nosso grande encontro ali, lá no FB Aldeota. Perfeito. Bernardo, seu boa noite final para a galera, ligeiro, por favor. Que eu tô com fome, tá? Por favor. Vou apenas repetir o que eu tenho dito em sala de aula, tá? Vou me dar o direito de não te desejar boa sorte, porque isso significaria que você precisaria algo além do teu esforço. Então ele tá um coaching. Eu quero comprar o seu livro, 10 passos para o sucesso. Ih, rapaz, ele é o lóbulo da frente desenvolvido. Vai, Bernardo. Só queria dizer o seguinte. Daqui a pouco ele vai começar, grite comigo, eu sou vencedor. Yes. Aí já seria demais. Mas, na verdade, assim, eu só espero que quando você abrir sua prova, você dê um leve sorriso, dizendo, eu finalmente encontrei o meu destino, ou seja, eu fiz por merecer estar aqui e que você se divirta com ela, que como bem disse o Delaís, você está muito bem preparado, você já trabalhou tudo aquilo que você realmente precisava trabalhar. Esses momentos aqui é para a gente relembrar do que é importante, mas, sobretudo, se divertir. Né? Nós nos divertimos como professor, você se divertir aí aprendendo e relembrando algumas coisas conosco. Eu só acrescento o seguinte, além de todos os cuidados, hoje, amanhã, sábado, busque dormir bem, busque ficar bem, para que você possa realmente estar bem domingo e que você possa colocar para fora aquilo que você é. E você é isso, tá? Um aluno FB. E eu tenho certeza que segunda-feira a gente vai estar comemorando o início da tua aprovação, porque aí dia 10 a gente tem a finalização dessa aprovação. Perfeito, Bernardo, é isso. E a nossa resposta da pergunta da noite, cadê? Resposta da pergunta da noite, quem escreveu o clássico Raízes do Brasil em 1936 só pode ter sido quem, pessoal? Sérgio Buarque de Holanda, né? Sérgio Buarque de Holanda, que para quem não sabe, é pai de Chico Buarque de Holanda, né? Enfim, e aí uma vez eu estava vendo esses jovens que dão aula na internet, né? E os alunos muitas vezes eles deixam de prestar atenção na aula, porque não, vou ver na internet depois o jovem falando que o Chico Buarque era pai do Sérgio Buarque de Holanda. Olha aí. Ah, jovem, tá aí que tal, pra você, tá certo? Tá aí, ó, é bom. Beleza? Meus amores, então, ó, boa noite final pra todos vocês. Eu quero desejar uma ótima noite e dizer pra você, óbvio, brilhe na sua prova de domingo, eu estarei na torcida, será lindo, perfeito, épico, maravilhoso. O que foi, Fabiano? O que foi? Eu me senti aquele cara do jornal, quando Aí, tá tirando o microfone. Ele tirando aqui, já tava tirando as coisas aí e tal. Pronto, joga o negócio aqui pra cima, é isso mesmo. Ei, gente, vamos se garantir nessa prova. Domingo. Domingo. Que jornal, é meu sonho. Domingo, tá de bermuda aí, ó, tá? Pessoal, domingo, boa prova pra vocês. É isso, beijos, abraços e aperto de mão. Até a próxima. Valeu. Beijo, mãe. Beijo, Álvaro Wayne. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular.
sei passar. São verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.